Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Iris Lane, sua professora de matemática do Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E quero te convidar para a aula de hoje. Vamos aprender? Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de hoje. Hoje teremos a oportunidade de revisar os assuntos e te ajudar a melhorar no teu desempenho. Vamos começar por plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas reais perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas é de 90 graus. Essas retas determinam um único plano, que é denominado sistema ortogonal de coordenadas cartesianas ou simplesmente plano cartesiano. Plano o quê? Que isso? Que susto, Benedito! Professora, desculpa, não foi minha intenção. Mas a senhora sabe, né, que eu adoro ver a cara de susto das pessoas. Sim, eu sei, te conheço bem, mas espera aí, meus alunos não devem estar entendendo nada. Gente, esse aqui é o Benedito, ele é aluno da minha antiga escola. Por falar nisso, saudade de vocês, hein, meninos? Escola ali no Japim. E ele veio aqui, na verdade, que mal te pergunte, veio fazer o quê? Oi, gente, beleza? Vim visitar a minha professora favorita. Estava ali escondido, mas fiquei curioso sobre o assunto da aula. É que sabe, eu andei faltando porque estava muito ocupado e perdi essa aula. Muito ocupado, né? Depois a gente vai conversar ali no cantinho, ok? Mas olha só, a dúvida dele pode ser a sua dúvida também. Então a gente vai fazer o seguinte, eu acabei de ter uma ideia. Benedito, vamos comigo ali na sala de jogos. Vem comigo. E aí, Benedito, você conhece esse jogo? Batalha naval? Eu conheço, professora. É aquele jogo de acertar navios escondidos, né? Eu sou muito bom. Exatamente esse jogo, mas bora ver se tu é bom mesmo agora. Vamos então fazer uma jogada aí, ó. Eu começo, eu escolho B2. Errei. Agora é contigo, Benedito. Deixa comigo. Vou atirar em C4. Acertei! Quem manda aqui sou eu. Menos, Benedito, bem menos. Mas me diz uma coisa, como foi que você acertou esse navio? Fácil demais! É que eu sou diferenciado. Eu escolhi uma localização certeira. A coluna C e a linha 4. Exatamente! Você precisou de duas informações para conseguir determinar onde estava esse navio. O plano cartesiano é muito parecido, só que ao invés de letras a gente vai trabalhar apenas com número. Você escolheu então uma informação que estava na horizontal e outra que estava na vertical. Conseguiu então o C4 e exatamente onde estava o navio. Muito bem. No caso do plano cartesiano, a gente vai sempre trabalhar com duas informações. É o que a gente chama de par ordenado. Viu como é fácil? Então é tipo jogar batalha naval, mas somente com números. Exatamente isso. Que bom que o jogo pôde ajudar você na compreensão inicial do que é plano cartesiano. Mas agora você vai se sentar ali no cantinho e a gente vai voltar para a aula, ok? Se despede aí dos meus alunos. Tchau, galerinha! O plano cartesiano é formado por duas retas orientadas que se cruzam em 90 graus. Para localizar um ponto no plano cartesiano, utilizamos duas informações numéricas. O primeiro indica a posição na horizontal, que chamamos de eixo das abscissas, x, e o segundo indica a posição na vertical, ou seja, o eixo das ordenadas, y. As duas retas do plano determinam quatro partes, que chamaremos de quadrantes. No primeiro quadrante temos coordenadas positivas, como no exemplo da jogada do nosso amigo Benedito. Vocês lembram? Ele jogou na letra C, representada agora pelo número 3. Por quê? Vocês lembram que a gente falou que agora todas as informações vão ser numéricas? Então, o que era o alfabeto, o A vai virar número 1, o B vai virar número 2 e o C vai virar número 3, que foi onde ele jogou. Letra C representa o número 3. Então, a localização do ponto dele é 3 e 4, seja 3 para X, 4 para Y, ok? Como foi que a gente chegou nessa localização? A partir da origem, a gente vai andar 3 casas para a direita, ok? Chegando lá no número 3, a gente vai andar 4 casas para cima, porque o 4 é positivo. E aí a gente tem, então, a localização do ponto que o Benedito jogou, 3 e 4. Como a gente viu, o plano cartesiano é formado pelas duas retas que se interceptam em 90 graus e elas determinam 4 quadrantes, ou seja, 4 partes. O primeiro quadrante é aquele ponto que o Benedito jogou. Vamos avançar agora para o segundo quadrante. A gente tem aí a representação do ponto B, que representa o quê? Menos 3 para X e 2 para Y. Olha só, observa bem. Como a gente está agora aqui à esquerda do zero, a gente precisa, então, lembrar dos números negativos. Então, o segundo quadrante ele vai ter coordenadas negativas para X e positivas para Y. Agora a gente vai avançar para o terceiro quadrante, ali ó, lá embaixo, o ponto C, que está sendo localizado por menos 2
e menos 2, ou seja, menos 2 para x e menos 2 também para y. Agora, avançando para o quarto quadrante, a gente tem o ponto D, que está representado pelas coordenadas 3 para x e menos 3 para y. Então, o ponto D, 3 e menos 3. Vamos avançar agora no aulão a respeito das relações métricas no triângulo retângulo. Então, vamos lembrar, triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E aí, vocês lembram dos elementos que tinham no triângulo retângulo? Além dos vértices A, B e C, nós temos a medida aí, ó, representada pelo A minúsculo, que é a medida da hipotenusa. O que é a hipotenusa, professora? É isso mesmo, você que estava ligado aí nas aulas anteriores, é o maior lado do triângulo retângulo, aquele que está sempre oposto ao ângulo reto, ok? E aí, além da hipotenusa, são 3 lados, então tem mais 2 lados para a gente verificar qual é o nome deles. Então, no caso, serão os catetos, representados aí pelas letras B e C. O que é esse H? H é a altura relativa à hipotenusa, ok? Começa lá no vértice A, e aí a gente vai em 90 graus até chegar na hipotenusa. E para terminar, a gente tem as projeções M e N, ou seja, o M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa e o N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Vocês lembram que a gente viu as relações métricas que envolvem essas medidas? Então, para que a gente consiga relembrar e aí fazer essas relações de forma adequada, eu trouxe para vocês um macete hoje. Você vai pensar, então, num T maiúsculo, que vai envolver a primeira relação métrica. Vamos ver. Então, para que a gente lembre, né, para que seja um facilitador na hora de você lembrar dessas relações métricas que acontecem no triângulo retângulo, eu trouxe aqui essa imagem desse T maiúsculo, que envolve quem? Os dois catetos B e C e a altura com a hipotenusa. Que relação é essa? É exatamente o produto da hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos dois catetos. Como a gente agora também pode avançar e verificar que a próxima relação métrica é um T, só que agora invertido, né? Que vai envolver a altura e vai envolver as duas projeções, M e N. Então, vai ficar assim, ó, H ao quadrado é igual a M vezes N. Para a próxima relação, a gente pode pensar assim, ó, numa diagonal, envolvendo ali aquelas 3 medidas do canto direito, que são quem? O cateto B, a sua projeção N e a própria hipotenusa A. Que relação é essa? B ao quadrado igual a A vezes N. Do mesmo modo, a gente pode pensar no outro lado, no lado oposto, ali do cateto C. Que relação é a que envolve o C, o M, que é a projeção, e o A, que é a hipotenusa? Então, fica assim, C ao quadrado é igual a M vezes A, ou A vezes M, que é a mesma coisa. E agora a gente tem a próxima relação envolvendo as duas projeções e a própria hipotenusa. Quando você observa bem ali, ó, eu tenho M e N. Quando eu junto os dois, eu vou ter exatamente a medida da hipotenusa A. Então, A é igual a M mais N. Por último, porém não menos importante, a gente tem a relação que envolve A, B e C. Que relação é essa? Isso mesmo, é o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vamos avançar então para o exemplo 1. No triângulo retângulo ABC abaixo, BC representa a hipotenusa e BD e DC as projeções dos catetos. Determine as medidas do cateto B e da projeção N. Vamos lá então a solução. Nós temos ali o triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 10, e eu tenho a medida de um cateto, 8, e do outro cateto eu não sei, é justamente o que eu preciso descobrir. Então, a gente pode utilizar a relação métrica do teorema de Pitágoras, que fica assim, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Já temos que A mede 10 e temos que o C mede 8, então fica assim, ó, 10 ao quadrado igual a B ao quadrado mais 8 ao quadrado. Vamos começar a resolver pelos números, ok? 10 vezes 10, 100. 8 vezes 8, 64. O B ao quadrado a gente vai fazer a repetição porque ele está de forma algébrica. Vamos lá fazer aqui agora o quê? Vamos organizar, colocar os números todos de um lado só. Então, o 64 que está positivo vai passar negativo ali para acompanhar o 100, para que a gente possa fazer a subtração. 100 menos 64 é igual a 36. E aí fica 36 igual a B ao quadrado. Vamos ali girar essa informação que vocês estão mais acostumados, né, abençoado? A trabalhar com a letra ali no primeiro membro. Então, se 36 é igual a B ao quadrado, eu posso dizer que B ao quadrado é igual a 36. Agora sim, vamos isolar o B, tirando esse expoente 2, passando na operação inversa, que é a potenciação. Ou melhor, na operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então fica assim, B igual a raiz quadrada de 36. Logo, B é igual a 6. Agora a gente vai descobrir o valor da projeção N. Lembrando, 10 é a hipotenusa, ou seja, já temos a medida do A. E a gente tem o 3,6, que é a projeção M. Então eu vou utilizar a relação que junta a hipotenusa e as duas projeções. Então fica assim, A é igual a M mais N. Substituindo A por 10, M por 3,6, repete o N. Fica assim, 10 igual a 3,6 mais N.
Colocando o n ali isolado, vai ficar 10 menos 3,6. E aí, fazendo a subtração, dá 6,4. Logo, nossa projeção é 6,4. Então, vamos continuar o nosso aulão de hoje. Mas, opa, que é isso? Esse foi por pouco. Mas esses blocos me fizeram lembrar de sequências recursivas e não recursivas. Vem comigo! Sequências recursivas e não recursivas. Sequência recursiva e não recursiva são duas abordagens complementares para descrever padrões numéricos. A primeira enfatiza a relação entre termos sucessivos e a segunda se baseia em fórmulas diretas para gerar valores independentes. A escolha entre elas depende da característica de cada situação. Vamos ver aí no exemplo da letra A. Eu tenho uma sequência numérica que está assim, ó, 1, 2, 3, 5, 8, 3. O que está acontecendo aí? A partir ali do terceiro elemento, a gente tem a soma dos dois anteriores. Ó, acompanha comigo, 2 é a soma de 1 mais 1. Vamos para o próximo, 3 é a soma dos dois anteriores, 2 mais 1. O próximo número da sequência é 5, que é o resultado da soma de 2 mais 3. E aí essa sequência ela é uma sequência especial, é a sequência de Fibonacci, ok? Então percebam, para que eu ache o próximo termo, eu vou ter que sempre considerar os dois termos anteriores, por isso é uma sequência recursiva. Já a letra B, que nós temos ali, ó, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Por que que ela é uma sequência não recursiva? Porque, na verdade, se você observar bem, isso são os múltiplos de 4. Então, você não precisa recorrer ao anterior para determinar o próximo, é só você multiplicar o 4 pelos números naturais. Por isso, é uma sequência não recursiva. Vamos avançar para o exemplo 2. Determine a representação numérica e o padrão da sequência a seguir. Percebam que a gente está trabalhando aí com bloquinhos. Lembra ali dos bloquinhos que eu desviei? Exatamente essa é a ideia, por isso que a gente associou com sequências recursivas e não recursivas. Então, nós temos aí, ó, observa bem o padrão desses bloquinhos. Vamos avançar. Ele quer que a gente descubra a representação numérica e o que está gerando, né, essa sequência de bloquinhos. Então, vamos avançar. Para a gente determinar a representação numérica, a gente vai contar a quantidade de bloquinhos. Ó, então, ali eu tenho 1, na segunda posição eu tenho 3, e aí a gente vai avançar, ok? Vamos lá. Vai ficar assim, 1, 3, 6 e 10. Então, essa é a nossa representação numérica, é a quantidade de bloquinhos que a gente consegue determinar em cada uma dessas 4 posições. Qual é o padrão? O padrão é a lei que está gerando isso aí. Cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior somado com a sua posição na sequência. Calma que pareceu muita informação, né? Eu vou te ajudar, presta atenção. A partir ali da posição número 2. Então, você tem o quê? O número 2, que é a posição, e você vai somar com o elemento anterior, que é o 1. Então, por isso, a gente tem o 3. Próxima posição, posição 3. Como é que eu vou conseguir qual é o valor dessa posição? Eu vou somar o 3, posição 3, mais o termo anterior, que é 3, ou seja, 3 mais 3, 6. Posição 4, eu vou somar 4 mais o termo anterior, 4 mais 6, 10. E a partir daí a gente consegue até continuar. Por exemplo, a posição 5, o que que seria? Seria 5 mais o 10, que seria a posição, seria o quê? Seria o valor numérico igual a 15. Muito bem. Vamos continuar agora o nosso aulão falando a respeito de expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica compõem a parte literal. Então, literal, lembra letra, literatura, ok? E são chamadas de incógnitas. Elas representam um valor desconhecido. Já os números são chamados de coeficientes numéricos ou simplesmente coeficientes. A multiplicação do coeficiente numérico com a parte literal forma um bloco que chamamos de monômio. A soma de 2 ou mais monômios chamam-se polinômios. Vejamos os exemplos aqui. Então, veja bem comigo, olha só. Na letra A, a gente tem 5x, é um monômio porque é um único bloco. Qual é a parte literal? A parte literal é x, é a parte que compreende a letra. E qual é o coeficiente numérico? É 5, ok? Ali na letra B nós temos um binômio. Por que um binômio? Porque a gente consegue observar 2 bloquinhos. O primeiro bloco, 0,3b ao quadrado. Qual é o coeficiente numérico? 0,3. Qual é a parte literal? b elevado ao quadrado. Aí você pode pensar assim, professora, mas o 2 é um número. Por que ele vai ser ali, fazer parte da parte literal? Porque, na verdade, b ao quadrado é b vezes b, que a gente pode escrever através de uma potência. Então, na verdade, é só letra, ok? Então, repetindo, 0,3 coeficiente numérico, b ao quadrado é a parte literal. E aí tem mais um bloquinho ali, ó, o outro monômio. Qual é a parte literal, professora? É a vezes c, o AC que está se multiplicando. E qual é o coeficiente numérico quando não está aparecendo número nenhum? Vai ser 1. Então, nesse caso aí, é o menos 1. Estamos falando da letra B, ok? Vamos avançar para a letra C. Vocês conseguem perceber que a gente tem 3 blocos aí? Então, isso aí trata-se de um trinômio. Então, vamos avaliar aqui ó, os 3. O primeiro bloquinho, qual é o coeficiente numérico?
3 quintos. Qual é a parte literal? M. Vamos para o segundo bloquinho. 1/6 é o meu coeficiente numérico. Mn ao quadrado é a minha parte literal. E o último bloco, o último monômio, a gente tem o quê? De coeficiente numérico, 1/2 e de parte literal, n. Vamos ver agora o último exemplo, que é o exemplo D. Nós temos aí, novamente, um binômio, porque a gente consegue observar bem dois blocos. Quem é que separa um bloquinho do outro? É os sinais de adição e de subtração, ok? Então, ali, ó, olhando para o primeiro monômio, 0,5 é o coeficiente numérico, y é a parte literal. Menos 1,35 é o coeficiente numérico e xy é a parte literal do nosso último exemplo. Vamos agora, então, verificar um exemplo 3 a respeito de expressões algébricas. O valor numérico da expressão algébrica 2x ao quadrado mais 5y menos 4xy para x igual a 3 e y igual a menos 2 é. Então, veja bem, o que ele está querendo que você faça aí? Que você calcule agora, só que agora ele quer um resultado numérico. Para isso, ele deu as informações de qual é o valor de x e qual é o valor de y. Então, vamos ver como fica a solução. Para que você identifique, determine o valor numérico, você vai ter que substituir todas as letras pelo valor correspondente que foi fornecido. No caso, x igual a 3 e y igual a menos 2. Então, bora lá, a gente escreve ali a nossa expressão algébrica completa, 2x ao quadrado mais 5y menos 4xy. E agora a gente substitui. Onde tiver o x, eu substituo por 3. Onde tiver o y, eu substituo por menos 2. E a nossa expressão vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 ao quadrado, mais 5 vezes menos 2, menos 4 vezes 3, vezes menos 2. Cuidado que toda vez que você for substituir um número negativo, você deve colocá-lo entre parênteses, ok? Para que não haja nenhum tipo de confusão. Então, ficou assim, ó. O que era uma expressão algébrica virou uma expressão numérica, porque agora a gente só tem números e operações. Aí agora você sabe resolver, né, abençoada? Vamos comigo? Fica assim, ó. O que eu resolvo primeiro nessa expressão numérica? Isso mesmo, as potências, que no caso aí só tem uma, que é o 3 ao quadrado. Então, a gente faz assim, ó, 2 vezes 3 elevado ao quadrado, que dá 9. Cuidado, você não pode multiplicar 2 vezes 3 aí direto. Por quê? Porque a potência é prioridade. Então, fica 2 vezes 9. E aí, como não tem mais potência, você pode realizar a multiplicação ali, ó. 5 vezes menos 2. Professor, e agora? Tem jogo de sinal? Sim, abençoado, tem jogo de sinal. Mais e menos, você sabe que vai resultar num número negativo. Então, 5 vezes menos 2 dá menos 10. Aí, ali agora, na última parte, fica assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2. Pode fazer a multiplicação direto. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24. E a parte ali do sinal fica o quê? Menos e mais dá menos e menos dá mais. Então, a última parte vai ficar 24 positivo. E aí, ó, 2 vezes 9 lá do começo dá 18. Como é que fica então? Fica 18 menos 10 mais 24. Já acabou as potências, já acabaram as multiplicações, agora só tem adição e subtração para você fazer de preferência na ordem, ok? Então, 18 menos 10, 8. 8 mais 24 é igual a 32. Brigadeiro, R$3. R$3 o brigadeiro, é apenas R$3. Me ajudem, gente, a alcançar a minha meta. R$3, brigadeiro, R$3. Ai, que bom. Você tá ajudando a realizar um sonho. Sonho? Que sonho? Ah, eu tenho um sonho de ir pro show da Taylor Swift, só que eu só tenho R$40 e o ingresso é R$130. Então eu tô vendendo brigadeiro. Caramba, de 40 para 30 falta muito ainda, né? Ai, eu nem sei quanto falta, sabia? Vixe. Olha, eu não sei quanto falta também não, mas eu posso te ajudar a vender. Ai, obrigada, vai me ajudar muito. E depois que eu vender tudo, eu vou pedir ajuda da minha professora de matemática. E eu acho que ela consegue me dizer quantos brigadeiros eu preciso vender. Legal. Brigadeiro, R$3. Brigadeiro, R$3. Então, agora a gente vai ajudar a Aline, né, a resolver a questão de quantos brigadeiros ela precisa vender para conseguir no show da Taylor Swift. E aí, para isso, a gente vai relembrar um pouquinho do conceito de equação do primeiro grau. Ok? Vamos lá. Equação do primeiro grau é uma sentença aberta que expressa igualdade. Sua forma reduzida é representada por ax mais b igual a 0, onde a e b são números reais, com a diferente de 0 e x é uma incógnita. Vamos então aqui avançar para o exemplo 4, que é, na verdade, a solução do problema da Aline, né? Então, olha só, ela está vendendo brigadeiros a R$3 e ela já tem guardado na poupança R$40, mas ela precisa conseguir 130 do ingresso do show da Taylor Swift. Como é que a gente vai fazer então para descobrir quantos brigadeiros ela precisa vender? Então vamos à solução, ok? Para a gente ajudar a Aline aí a descobrir quantos brigadeiros ela precisa vender. Então, no caso, ela está vendendo cada brigadeiro por R$3. E a poupança de R$40 é o dinheiro que ela já possui, só que ela precisa comprar o ingresso que custa 130. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar de X a quantidade de brigadeiro que ela precisa vender. Então, vai ficar assim, ó,
3 vezes x, por que 3? Porque 3 é o valor de cada brigadeiro. Então, 3 vezes x mais os 40 que ela já tem vai ser igual a 130, que é o valor do ingresso. Então, essa é a nossa equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Isso mesmo, isolando a incógnita, que nesse caso é x. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes x igual a 130 menos 40. O 40 que estava ali acompanhando o 3x vai na operação inversa, então ele fica negativo. Agora a gente vai fazer a subtração. 130 menos 40 é igual a 90. Então fica assim, 3x igual a 90, mas eu quero saber o valor de um x só e não de 3. Então o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então 90 dividido por 3 é igual a 30. X é igual a 30 brigadeiros. Como estamos falando sobre equações e hoje é um dia muito especial, o professor Newton preparou um recado matemático para vocês. Confiram aí. Fala, gente boa, tudo bem? Olha só, gente, hoje, produção solta os corações. Hoje, dia dos namorados, que dia especial. Ó, você que vai mandar uma cartinha para sua esposa, pega essa dica que eu vou mandar para ti aí, ó. Eu quero mandar aqui especialmente para minha esposa, essa mulher que já vive comigo há mais de 20 anos. Você pega essa dica, faz uma cartinha, manda para sua digníssima, manda para o seu digníssimo em forma de matemática, o eu te amo, gente boa. Vou te ensinar. A equação é essa daqui, ó. Raiz quadrada de AX mais AT dividido por MO igual a A. Teu objetivo é deixar esse xzinho isolado de um lado. Primeira coisa, tá vendo essa raiz? Manda pro outro lado, gente boa. E como é que manda? Em forma de potência, ó. Virou o 2 virou A ao quadrado, tá vendo lá? E aqui desse lado ficou AX mais AT dividido por MO. Aí como a gente quer isolar esse X, esse MO que está dividindo, passa pro outro lado como, gente boa? Multiplicando, não é? Aí desse lado que sobrou AX mais AT e do outro lado a gente tem A ao quadrado MO. Desse primeiro membro aí, gente boa, bota o A em evidência. Quando a gente bota um A em evidência, ficou assim, ó. Azinho fora do parênteses, dentro do parênteses. O X e o TE. Do outro lado, continua. O A ao quadrado e o MO. E a mágica vai acontecendo e o coração da sua digníssima, do seu digníssimo, vai ficando mais apaixonado por você. Porque, olha só, dá pra cortar o Azinho de um lado com o Azinho de outro. Aí sobra X mais TE igual a amo. Ah, já tá aparecendo, tá vendo só? Esse TE que está positivo passa pro outro lado como? Negativo. E olha só no que deu. O X, que é o seu coração, que é o seu sentimento, é amo-te. Tá vendo? A matemática escrevendo na sua língua, o tal do matematiquês, eu te amo. Manda esse recado para sua digníssima, manda esse recado pro seu digníssimo e feliz Dia dos Namorados para todos. Valeu, pessoal. Um abraço. Hoje a aula está repleta de informações, mas tu, abençoado, ficaste ligado em tudo que vimos até aqui, não é isso mesmo? Agora chegou a sua vez. Vamos exercitar. Questão 1. Observe o plano cartesiano, onde alguns pontos foram identificados por nomes de pessoas. Podemos afirmar que os pontos 2,1, menos 3,4 e 3,4 estão especificados nesta ordem pelos nomes. Será a letra A, B, C ou D? Presta atenção. Relógio na tela. Vamos à solução da questão 1. Veja bem, o primeiro ponto que a gente precisa identificar é o 2,1. Lembrando, eu sempre vou colocar a primeira informação do eixo X. Então, 2 a gente vai procurar lá no eixo X e o 1 no eixo Y. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Partindo ali da origem, que é o 0, 0, a gente vai andar 2 casinhas para frente. E aí, depois a gente vai subir uma casinha, que é 1 para Y. Então, qual é o nome que está lá? Isso mesmo, é a Júlia. Vamos para o próximo ponto. Menos 3,4. Então, olha só, menos 3 é sempre para x primeiro. Então, menos 3 no eixo x. A partir da origem ali, que é o ponto 0, a gente vai andar agora 3 casas para a esquerda, porque esse 3 está negativo, ok? E aí vai subir 4 casas, ok? Ali no menos 3, subiu 4 casas. Por que a gente subiu, professora? Porque esse 4 está positivo. Se fosse negativo, a gente iria descer. Então, menos 3 ali no x. Tá olhando? Enxergando? Muito bem. Sobe agora 4 casas. Qual o nome que você encontrou?
Mateus. Muito bem. E o último é o 3,4. Então, 3 para x e 4 para y. Então, a partir da origem, 3 pontos para frente e depois sobe, você vai encontrar o nome da Lídia. Vamos ver qual é a alternativa? Alternativa B, Júlia, Mateus e Lídia. Questão 2. O valor numérico da expressão algébrica 2x ao cubo menos 5x menos 2, tudo isso dividido por x, para x igual a menos 2 é, será que é menos 12, menos 4, 4 ou 12? Agora é com você. Solução da questão 2. Vejam bem, aqui ele quer que você calcule o valor numérico dessa expressão algébrica que ele forneceu. E ele disse que o x vale menos 2. Então, o que é que você vai fazer? Vai substituir. Toda vez que você encontrar o x, vai tirar o x e colocar o menos 2. Por se tratar de um número negativo, você vai tomar o cuidado de colocar isso entre parênteses, ok? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 2 elevado ao cubo, porque o primeiro x está elevado ao cubo. Continuando, menos 5 vezes menos 2, menos 2. E aí lá embaixo a gente tem o x, que a gente vai repetir o menos 2 também. Então bora lá. Resolvendo primeiro aí a potência. Que potência é? Menos 2 elevado ao cubo. Então você vai repetir o menos 2 3 vezes. E aí você já aprendeu que quando você tem uma base negativa e o expoente é ímpar, o resultado continua negativo. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Então, menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8, ok? Aí fica assim, ó, seguindo. 2 vezes menos 8 mais 10. De onde veio esse 10? Da multiplicação do menos 5 vezes menos 2. Multiplicou 5 vezes 2, você sabe que dá 10. Menos e menos resulta em um número positivo. E o menos 2 final, a gente só vai repetir por enquanto. E aí, o que a gente tem aí? Não pode esquecer ainda do menos 2 do denominador, ok? Agora a gente tem a multiplicação. 2 vezes menos 8. Multiplica 2 vezes 8, 16. Mais e menos, então vai ficar negativo. 10 menos 2, você já pode fazer a subtração. Dá 8 positivo. Não esquece de repetir o menos 2 embaixo. Por último, eu tenho que fazer o quê? A subtração. Menos 16 mais 8, porque são sinais diferentes, não é isso? Então, a gente subtrai 16 menos 8, dá 8. Quem é o maior em módulo? O menos 16. O sinal dele vai prevalecer. Então, vai ficar menos 8 no nosso numerador. E o denominador, mais uma vez repetindo, menos 2. No final, a gente ficou numa divisão. Menos 8 dividido por menos 2. Menos e menos fica positivo. 8 dividido por 2, 4. Resposta correta, letra C. Questão 3. O preço a ser pago por uma corrida de Uber inclui uma parcela fixa e uma parcela variável, que depende da distância percorrida. Essa distância é medida em quilômetros. Se o preço fixo é R$ 5,00 e cada quilômetro rodado custa R$ 2,00, qual a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 45,00? Será que ele percorreu 5 quilômetros, 10, 15 ou 20 quilômetros? Agora é com você. Solução da questão 3. O que nós temos aqui, gente? Nós temos aí uma situação em que a gente pode resolver através de uma equação do primeiro grau, né? Então, vamos identificar aqui os elementos. Eu tenho o valor do quilômetro, a quantidade de quilômetros que eu não sei qual é. Então, ele é a minha incógnita X. O valor da corrida foi R$ 45,00. O preço por cada quilômetro é R$ 2,00 e o preço fixo é R$ 5,00. Então, a gente vai ficar assim, ó. 2 vezes X, X é a quantidade de quilômetros. Cada quilômetro rodado, a pessoa paga R$ 2,00. Então, fica 2x. Mais 5, que é o preço fixo, deu igual a 45, que foi o valor dessa corrida em questão. Então, a gente fica assim, ó. 2x mais 5 igual a 45. Vamos isolar agora esse x para descobrir qual é essa quantidade de quilômetros aí que esse passageiro percorreu para pagar os R$ 45,00. Então, fica assim, ó. Vamos isolar o x, então 45 vai ficar acompanhado do menos 5. De onde veio esse menos 5? É o 5 que está lá no primeiro membro que passa na operação inversa. Então, 45 menos 5 dá 40. Fica assim, 2x igual a 40. Agora, o 2 que está multiplicando vai passar dividido. Então, 40 dividido por 2 é igual a 20 quilômetros. Resposta correta, letra D. E aí, foi fácil hoje? Sim ou com certeza?
Eu só espero que você esteja fazendo o seu melhor. E não esqueça, eu acredito em você. Agora chegou a hora de ver o que aprendi hoje. Hoje no aulão nós vimos o quê? Plano cartesiano, que são aquelas duas retas que se interceptam em 90 graus e que determinam 4 quadrantes, ok? E que para a gente marcar qualquer ponto no plano cartesiano, a gente vai precisar sempre falar de duas informações, que é o paraordenado. Vimos também as relações métricas no triângulo retângulo, onde a gente revisou cada uma dessas relações e vimos uma aplicação. Posteriormente, a gente continuou com o valor numérico de expressões algébricas. A gente relembrou o que é uma expressão algébrica e fizemos um exemplo a respeito de valor numérico de uma expressão algébrica. Continuando, a gente viu, lembra lá dos bloquinhos caindo? Isso tem muito a ver com as sequências recursivas e não recursivas. E para terminar, a gente resolveu o problema da linha utilizando a equação do primeiro grau, que pode ser descrita como uma equação do tipo ax mais b igual a zero. Lembrando, esse a não pode ser zero. E aí, curtiu a aula de hoje? Então que tal continuar aprendendo com a gente? Acesse o nosso canal no YouTube pelo link ou QR Code na sua tela. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que preparamos especialmente para você. Vem muita coisa boa por aí, para reforçar e expandir ainda mais o seu aprendizado. Ah, e não esquece, estuda que a vida muda. Tchau, tchau!